Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos fazer a correção do exercício do caderno, exercício de número 1, do caderno de atividades, ok? Vou começar aqui pela explicação do texto. Então, a história é uma ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Então, primeiro ponto no texto aqui, a história é uma ciência. Por que a história é uma ciência? Porque a história trabalha com pesquisa, a história trabalha com investigação, ok? O historiador procura investigar, interpretar o passado, interpretar as fontes históricas, para aí depois chegar a um resultado que nos leva ao entendimento daquele fato, ok? Então, dessa forma, seu objeto de estudo são as pessoas e suas ações coletivas e individuais, em diversas sociedades e em períodos variados, considerando desde o surgimento do ser humano primitivo até os dias atuais. Ok? Continuando. Por se tratar de uma ciência, já expliquei isso agora, né? A história utiliza um método de estudo pautado na análise e interpretação das fontes históricas. Já falamos das fontes históricas. Quais são as fontes históricas? Fontes históricas, tudo aquilo que o ser humano produz, que o ser humano deixou, que nos ajuda ao entendimento dos fatos históricos. As fontes históricas podem ser escritas, orais, iconográficas, fontes escritas, documentos, cartas, receitas, relatórios, tudo isso que o ser humano produziu ao longo do tempo pode ser usado para nos ajudar a entender a história. Fontes orais, relatos que foram passados de geração em geração, entrevistas, gravações, também são fontes que podem nos ajudar ao entendimento do passado. Fontes orais. E fontes iconográficas, quadros, imagens, pinturas, desenhos, ok? E também as fontes materiais, né? Construções, prédios, museus, cidades, ruas, tudo isso pode nos ajudar ao entendimento do passado. Então, o historiador procura interpretar as fontes, procura investigar as fontes, interrogar as fontes, e aí ele começa a pesquisar e depois ele vai nos ajudar a entender a história a partir da construção dos fatos, ok? Continuando aí a leitura do texto, depois de fontes históricas. Isso porque a análise dessas fontes possibilita a formulação de uma teoria sobre os acontecimentos do passado humano. A análise do passado contribui para que possamos construir e entender nossa própria identidade. Diante disso, estudar história possibilita que o sujeito construa um domínio sobre a sociedade do presente, com base na compreensão da sociedade do passado. Ok? Com base na compreensão da sociedade do passado, tornando necessário interrogar o tempo que passou, ou a partir do tempo atual. Para isso, é fundamental utilizar a memória histórica, que ajuda na reflexão sobre os fatos ocorridos. Ok? Continuando. Preservar a memória histórica é resgatar e afirmar a identidade coletiva para a construção da cidadania, pois sem memória
não é possível compreender sequer as origens de uma sociedade. Então, no texto, nós vemos várias palavras grifadas, muito importantes, que não são grifadas por acaso. Fontes históricas, já expliquei o que são documentos deixados pelo ser humano que nos ajudam a construir a história. Ao pesquisarmos as fontes, o passado de uma sociedade, nós identificamos a sua identidade. Todo povo tem a sua identidade e a história nos ajuda a entender essa identidade. Ok? O tempo é o objeto de estudo da história, então torna necessário interrogar o tempo. Por isso que a história é a ciência que estuda o passado. Ok? Então, utiliza o tempo e também a memória histórica, tá bom? E assim nós construímos o entendimento sobre aquela sociedade, tá bom? Ok? Então essa é a explicação do texto. Aí tem o esquema que eu já expliquei para vocês, mas eu vou explicar novamente, né? Ciência, história é uma ciência porque ela pesquisa. Ela pesquisa o quê? Ela pesquisa as fontes. Fontes escritas, documentos, relatórios, diários, livros. Ela pesquisa as fontes orais, relatos, depoimentos, gravações. E ela pesquisa as fontes iconográficas, quadros, pinturas, desenhos, ok? Ou seja, as fontes visuais, filmes. Tudo isso são fontes iconográficas. Aqui não tem, mas também eu vou explicar aqui agora. As fontes materiais, prédios, imóveis, ruas, cidades, nos ajudam a entender a história. Por isso que as cidades históricas devem ser preservadas. Por quê? Porque essas cidades, elas guardam a memória de um povo e com isso facilita o entendimento dessa sociedade, ok? E o historiador procura resgatar essa memória, ok? Analisando aí o comportamento desses sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Todas as pessoas que fazem a história, tá bom? E aí agora nós vamos ao exercício. Correção do exercício número 1. Os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, assim por diante. Como peixes na tábua do peixeiro. O historiador deve reuni-los e depois levá-los para casa, cozinhá-los e então servi-los de maneira que o atrai mais. Então é isso a história. O historiador coleta os fatos, pesquisa, faz um levantamento de dados e depois ele vai registrar isso, tá bom? Vamos à questão de número 1. Qual é o trabalho do historiador e de que maneira ele deve ser realizado? Então são duas perguntas em uma. Qual é o trabalho do historiador? Então o trabalho do historiador é pesquisar as fontes históricas, as fontes escritas, fontes orais, fontes iconográficas, fontes materiais, fazer o levantamento, interrogar essas fontes, ok? E depois produzir o conhecimento histórico. De que maneira ele deve ser realizado? De que maneira esse trabalho deve ser realizado? Então, esse trabalho ele é realizado a partir da pesquisa, da observação e da investigação, tá bom? Então, essa seria a resposta da questão de número 1. Questão de número 1.1. A história está relacionada ao passado e também com as coisas do presente, ao cotidiano. Dessa forma, é necessário compreender que todos nós somos protagonistas desse processo de construção. O que é protagonista? É o personagem principal. Então, todos nós somos personagens principais da nossa história. Todos somos sujeitos. Todos produzimos história, ok? Sendo assim, você deverá registrar através de uma linha do tempo
o dia do seu nascimento até o dia de hoje. Então, nessa questão, você tem que construir uma linha do tempo. Já expliquei isso aqui em outros vídeos. E agora eu quero fazer a correção. Eu vou apresentar para vocês um modelo e vocês vão me ajudar aí a corrigir o exercício juntamente comigo, ok? Então eu tenho aqui o modelo 1, minha linha do tempo, tá vendo? Nesse modelo, construí uma linha do tempo, né? Nessa linha do tempo consta meu nascimento, depois meu primeiro dente, depois quando comecei a andar, depois primeiro dia na escola, depois quando ganhei um gato, ok? Então tem vários pontos importantes. Quando mudei de escola, quando nasceu meu irmão, a formatura do pré e quando comecei o primeiro ano. Então aqui é uma linha do tempo simples, com os quadrinhos aqui com algumas informações. Então essa linha do tempo pessoal, né? Meu nascimento. Como que eu comprovo o meu nascimento? A partir da fonte escrita, de uma certidão de nascimento. Com essa certidão de nascimento tem o ano. E aí é possível saber quando eu nasci. Não é assim? Primeiro dente. Geralmente o primeiro dente, para se ter essa informação, nós precisamos... Isso aqui é um exemplo, né? Cada um tem sua história. Primeiro dente, para conseguir essa informação, tem que se pesquisar a fonte oral, investigando, interrogando, geralmente os pais, né? Que quem acompanha. Quando comecei a andar da mesma forma, tem que pesquisar, interrogando os pais. O primeiro dia na escola, isso aqui é possível chegar a essa informação a partir da matrícula que foi feita na escola. Então, a matrícula da escola é um documento histórico que ajuda a entender a sua história, tá bom? Quando ganhei um gato, também essa informação já é uma informação que é preciso investigar através de uma fonte oral, não é verdade? Ou através de um documento de doação de um animal, né? Caso o animal tenha sido adquirido numa feira de animais. Quando mudei de escola, a transferência também é um documento. Quando nasceu meu irmão, ele também tem certidão de nascimento. Estão percebendo como que estou construindo a minha história? A formatura no pré. A formatura no pré é possível registrá-la através de fotografias. Então essas fotografias nos ajudam a contar essa história. Quando comecei o primeiro ano na escola, primeiro ano de aula, né, também é uma informação que ela consta nos registros escolares, tá bom? Nos registros escolares e também pesquisando as fontes orais e as fontes iconográficas, como por exemplo a fotografia. Ok, pessoal? Aí tem um outro exemplo aqui, agora trazendo para a história de uma forma mais ampla. Então nós construímos uma linha do tempo. Esse é o exercício, construir uma linha do tempo pessoal. Agora eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo da história geral, desde a pré-história até os dias atuais. Da mesma forma que que você construiu a sua linha do tempo pessoal, o historiador constrói a linha do tempo da história geral. Ou seja, quando você construiu a sua linha do tempo, que eu acabei de explicar, você separou, selecionou alguns fatos importantes para você. E a partir desses fatos importantes, você contou a sua história. É assim que o historiador faz, quando ele vai pesquisar e contar a história de um povo. Olha essa linha do tempo aqui. Essa linha do tempo começa na pré-história. Tá vendo? Pré-história. Surgimento do homem, certo? Ainda antes de Cristo. Como que nós obtemos essa informação? A partir de fontes materiais, pinturas nas cavernas, restos de cerâmicas, objetos, ferramentas que esse homem deixou. Surgimento da escrita, né? Olha aí essa linha do tempo. Surgimento da escrita, né?
Também como chegamos a essa informação a partir de registros das cavernas, das pedras, tá bom? E aí nós vamos contando a história ao longo do tempo. Um fato marcante na sociedade ocidental, na sociedade é o nascimento de Jesus Cristo. Por isso que a história, né, geralmente os historiadores escrevem os fatos antes de Cristo, depois de Cristo, porque o nascimento de Cristo marcou a história da humanidade. E o calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos hoje, esse calendário ele tem como referência o nascimento de Cristo. Então, com isso, os historiadores vão escrevendo os fatos, selecionou os fatos principais, agora ele vai contar a história. Vocês perceberam que nessa linha do tempo, quando se registra os fatos, muita coisa fica sem registro. Por quê? Porque aqui ocorreu uma seleção dos fatos mais importantes. Está vendo aí? Queda do Império Romano, né? Um dos maiores impérios da humanidade. Tem o registro, nós temos registro, documentos, que nos ajuda a compreender como ocorreu a queda desse império, até chegar na Revolução Francesa. Revolução Francesa que marca o início da Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é o tempo atual, então começa em 1789. O que eu quero deixar para vocês? Que a história faz parte de uma seleção de fatos. O historiador ele seleciona os fatos importantes e aí ele registra. E foi isso que você fez. Só que com a sua história, você pegou uma história sua, individual, e fez uma linha do tempo. E aqui agora eu estou explicando para vocês a história geral, como os historiadores selecionam os fatos históricos. Esses fatos que chegam nos livros escolares, tá bom? Ok, pessoal? Então, hoje nós fizemos essa correção aí. Então, agora eu gostaria que você voltasse no seu exercício, corrigisse aquilo que precisa ser corrigido, ok? Tá bom? Dá uma lida novamente no texto, eu li com vocês aí, tá bom? Quem tem dificuldade de leitura, pega o livro, pega o caderno, acompanha a leitura juntamente comigo, através desse vídeo. Então, a atividade de hoje é a correção do exercício e a revisão da matéria estudada. Bons estudos para vocês!